Bom dia, família Neto na Voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também edifica, alimenta, envolve e engrandece o espírito. Hoje trago para vocês, nessa bela manhã de domingo, o livro de Atos, capítulo 8. Livro de Paulo, que, como todos sabemos, um erudito, um grande estudioso, estudou nas melhores escolas romanas e, quando se entregou a Jesus, ao Espírito Santo, conseguiu passar com extrema eficácia, com extrema precisão, as palavras do nosso mestre Yahushua Hamashia. Sem mais delongas, um gole no café e bora para a leitura. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja e ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Ou seja, Saulo, o apóstolo Paulo, era um perseguidor ferrenho da igreja. E como a gente pode ver, aqueles que levantaram a primeira igreja de Cristo, aqueles que de fato presenciaram o incrível fenômeno que foi a vida de Yahushua Hamashia, estes não arredaram o pé, mesmo diante de grandes perseguições, do governo buscando eles para torturar, queimar em praça pública, decapitá-los, eles ainda assim exerciam sua fé e afirmava: Jesus Cristo, Yahushua Hamashia, morreu, ressuscitou no terceiro dia e é de fato o Messias, o Salvador. É tão grande o testemunho dessas pessoas que um deles foi Estevão, que impactou o próprio Paulo. Quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado, Estevão foi o seguinte: ele não negou a fé dele em Cristo, e aí eles apedrejaram ele em praça pública. Enquanto eles estavam apedrejando ele, ele olhava para o céu, sorria e dizia estar vendo os céus. Foi tão impactante, tão forte, meus irmãos, que Paulo, o perseguidor, que era Saulo então até então, que perseguia os cristãos de casa em casa, ou seja, ele era feroz. Por quê? Porque ele era ele acreditava dentro da cultura e da religião dele, que ele estava fazendo o correto. Então tudo que ele fazia de corpo inteiro. Ele era intenso, ele era, vamos dizer assim, ele não era morno, ele era quente naquilo que ele fazia, ele ia com tudo. E da mesma forma que ele ia de casa em casa buscando cada cristão para ser arrastado e apedrejado na rua, e morto e perseguido ou preso, quando ele se converteu, quando ele compreendeu que Cristo é o caminho à salvação, ele teve o mesmo empenho em resgatar os homens, em ser um pescador de almas. Continuando aqui. Filipe anuncia as boas novas em Samaria. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Ou seja, mesmo eles tendo que fugir do governo, tendo que se dispersarem, se separarem uns dos outros, eles continuavam a pregar as boas novas. Eles continuaram a seguir o caminho deles em meio à fuga, pregando as boas novas de Cristo. Ou seja, fazendo aquilo que Cristo mandou a todos nós fazer: ide e pregai estas palavras a toda criatura, porque, como eu falei no início, na introdução do vídeo, não é só conhecimento, não é só sabedoria, é alimento. É alimento para a alma, é alimento para o espírito. Isso aqui, de fato, é uma chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica, Neto? Isso aqui abre compartimentos superiores da sua consciência. Sua consciência tem faculdades superiores. As faculdades primárias são os instintos de sobrevivência. Uma faculdade mental acima das primárias é o nosso lóbulo pré-frontal, o qual está responsável pela ética, pelos valores que a gente tem como humanos, pelo discernimento, pela criatividade. Tudo que nos difere do restante dos animais se encontra aqui no lóbulo pré-frontal. Para além do lóbulo pré-frontal, para além do córtex pré-frontal, perdão, a gente tem faculdades superiores, que
Em verdade vos digo, só é desbloqueado através do evangelho. Então, por isso é necessário que a gente pregue a palavra a toda criatura, porque através da palavra a gente alcança essa faculdade superior que seria ligado à fé, que é diretamente nos conectar ao Espírito Santo. A Bíblia não é para a gente se bitolar nela e ficar uma vida inteira lendo. É para a gente pegar essa palavra e usar ela para se conectar ao Espírito Santo. Uma vez conectado ao Espírito Santo, você vai sentir no seu âmago os benefícios disso. Logo, você vai querer isso para os demais, para todas aquelas pessoas que você considera dignas de receber essa dádiva, que é o Espírito Santo. E ele vai nos instruir, ide e pregai a toda criatura, mas aqueles que não aceitarem, saia e limpe até a poeira da sua roupa daquele local, porque eles não aceitaram a verdade, eles não aceitaram a vida. Muito mais do que palavras, irmãos. Palavra é o princípio de tudo. Do verbo se fez a carne. A partir das palavras, a gente salva ou destrói vidas. Essas aqui, mais do que qualquer outras palavras, são palavras especialmente colocadas de uma forma única. Então, a importância está aí. E impactou tanto aquelas pessoas que estavam ali contemporâneas a Cristo que eles estavam dispostos a morrer pela verdade, pela vida. Porque é como Paulo diz, essa vida aqui na Terra é como você tá no oceano e pegar um punhado de água com a mão e ver ela escorrendo entre os dedos. Essa vida aqui se esvai da mesma forma que a água se esvai entre os dedos. Mas uma vez que você aceita Cristo, essa água que se esvai entre os dedos volta para o mar. Cristo é o mar. Cristo é o oceano. Então, uma vez que você entende isso, irmão, essa vida aqui você vai dedicar totalmente a Cristo, porque tudo isso que a gente está pegando aqui é 0,0000001% do que de fato é Yahushua Hamashia, do que de fato é Deus. Então, meus irmãos, pega um punhado d'água e veja voltar para o oceano e mergulhe de cabeça no oceano. É isso. Continuando. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo, que é o que todos devemos fazer. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, sinais estes porque ele mantinha uma conduta semelhante a Cristo, logo ele se energizava, logo ele vibrava, logo ele obteve dessa fé dada por Cristo. Ele obteve essa frequência, essa vibração, uma frequência tão alta que era capaz de curar as pessoas. Pedro vai ter passagens que diz que apenas das pessoas tocarem nas roupas ou na sombra de Pedro, elas já eram curadas. De tanta fé que ele possuía, de tanto que ele adquiriu. E é como Cristo sempre dizia, sua fé vos salvaste. Por sua fé, você pode fazer coisas como eu faço ou até maiores. Por sua fé. Dentro da física quântica, o observador, a intenção do observador muda tudo. A crença do observador muda toda a realidade ao seu redor. Continuando. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Vamos lá, vou dar uma pausa aqui e vamos falar de feitiçaria, porque a feitiçaria é uma parada que está impregnada na sociedade há 1000 anos e as pessoas ignoram. A ciência, a ciência high society, vamos dizer assim, a nata da ciência, para além do mainstream, aqueles que de fato viraram referências no mundo científico, estavam diretamente envolvidos com a alta magia. Quer exemplos? Francis Bacon, procura aí, Francis Bacon, praticante de magia, feiticeiro. Thomas Edison, o último dos feiticeiros, ele era conhecido assim, o último dos feiticeiros. Jack Parsons nada mais é do que o cara que desenvolveu os foguetes da NASA. É só o cara que criou a tecnologia usada para os foguetes irem para o espaço. Só que esse mesmo Jack Parsons era o representante de Aleister Crowley nos Estados Unidos. Quem é Aleister Crowley? O maior satanista do século passado. Satanista. Assumidamente, Aleister Crowley era satanista também.
a Jack Parsons, perdão, assumidamente Jack Parsons era satanista, ele era discípulo de Aleister Crowley, ele fazia rituais de magia negra, ele, inclusive, tem uma revistinha comics da década de 70, revista em quadrinhos, em que eles fazem uma ilustração do Jack Parsons num foguete, com um pentagrama invertido, e embaixo uns heróis, é uma mulher de fogo e um cara fortão, mas que tudo está ligado à feitiçaria, feitiçaria envolvendo anjos caídos e a comunicação com eles e esse conhecimento que não devia nos ser revelado, mas nos foi dado através desses anjos caídos. E a gente viu a desgraça que virou o mundo, porque foi como dar uma faca para uma criança. As pessoas só se machucaram, só se feriram de lá para cá. Ah, mas isso aí é especulação, teoria da conspiração, que não sei o quê. Meus irmãos, estude, busque conhecimento, busque fontes, busque saber a origem das coisas que você utiliza hoje em dia, busque saber a origem das coisas pelas quais você participa, dos rituais nos quais você se coloca, como por exemplo o ritual da Saturnália agora no final do ano, que todos chamam de Natal. A ciência está diretamente ligada com esses rituais pagãos e essas entidades demoníacas. Outro exemplo, o CERN, colisor de partículas que fica na divisa da Suíça com a França. O que filmaram lá outro dia, um cara com a câmerazinha de longe achou uma movimentação estranha lá no meio da noite. Quando ele foi filmar, uma galera de capuz fazendo um ritual com umas tochas acesas em volta da estátua de Shiva. Já é extremamente estranho uma estátua de Shiva, um deus pagão indiano que representa um anjo caído, que quando você vê a história deles é justamente essa, dos seres que vieram das estrelas e procriaram com os humanos. Isso tem lá no templo do Camboja, isso tem na Índia, isso tem em todo o Oriente ali, diversas culturas falando das mesmas histórias. E aí eu te pergunto, o que a ciência tem a ver com Shiva? Por que existe uma estátua de Shiva de frente ao CERN, o colisor de partículas? Por que estavam fazendo um ritual macabro, quando você olha você vê que é macabro, de frente ao CERN, de frente a um instituto de ciências? A ciência está repleta de rituais, meus irmãos. Ela tem dogmas, ela tem crenças que necessitam da fé por parte dos participantes para crerem em diversas teorias malucas que eles colocam aí. Ou seja, a ciência é um braço de uma religião. Não estou dizendo toda a ciência. Você pega a engenharia, incríveis feitos da engenharia. Você pega, sei lá, tem algumas ciências que são algumas partes da física extremamente aproveitáveis, geologia extremamente aproveitável, mas tem outras ciências que você olha que é extremamente ritualística, quando não apenas especulativa. Ou seja, a feitiçaria sempre esteve presente na sociedade e diretamente ligado agora a essa ciência moderna. Então, continuando, dado o devido contexto, vocês vão entender agora melhor. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Parecido com Francis Bacon, Thomas Edison, Jack Parsons, parecido. Todos dos mais simples aos mais importantes se referiam a ele com grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirado com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. Como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Meus irmãos, por que a galera busca feitiçaria? Porque eles querem um benefício de forma indevida. Por que as pessoas buscam a feitiçaria? Porque eles querem ganhar algo sem meritocracia, sem de fato ter escalado a montanha. Eles querem chegar a um determinado topo. Eles querem alcançar um objetivo sem passar pelo processo. O processo de Cristo é simples: purificação da alma, purificação do ser. Assuma os seus pecados, assuma os seus BOs e busque se redimir. Busque o arrependimento sincero e busque a Cristo. E você verá esse mesmo poder se manifestar em você.
Quem busca feitiçaria, na verdade, quer o quê? Quer pular etapas, quer pular o processo, quer ganhar sem merecer, quer conquistar sem trabalhar por aquilo. Não se engane, meus amigos. Tudo existe um processo. Tudo tem uma forma de conquistar. A magia é um tipo de trapaça. A feitiçaria pelas quais eles buscavam, essa alquimia que eles buscavam, era na verdade, uma tentativa de trapaça. Nada mais é do que o espírito do ladrão. Aquele que quer ganhar vantagens indevidas sem fazer o devido trabalho. Porque Cristo nos convida a fazer o devido trabalho, nos arrependendo de nossos pecados e buscando a conduta dele, buscando se assemelhar à conduta dele. Esse é o processo para que a gente entre em frequência com o Espírito Santo. A gente vai ver que esses feiticeiros querem o quê? Querem poder, querem o espírito do ladrão, querem ganhar vantagens indevidas. E de que forma? Através de poder. Como? Poder sobre as outras pessoas. Assim é com a ciência hoje em dia, assim sempre foi com a feitiçaria. Eles querem poder para exercer poder sobre outras pessoas. Esse próprio Simão feiticeiro não exercia poder sobre as outras pessoas quando essas se ludibriavam com suas magias e com seus feitiços, que de nada traziam frutos. Era, sei lá, transformar um cajado em cobra, fazer, sei lá, uma parada desaparecer ou aparecer, feitiços que encantavam aos olhos, mas de nada serviam. Porque, na verdade, o que eles queriam era só poder, e não, de fato, melhorarem como pessoas, e uma vez melhorando como pessoas, melhorarem o ambiente para a comunidade, para os irmãos, para o próximo. Tudo se trata de a gente se reconhecer como um corpo só e criar uma grande comunidade, uma grande fraternidade. Mas as pessoas que buscam feitiçaria, na verdade, elas estão querendo poder, exercer poder sobre os outros. Elas estão querendo sair do lugar de coagidos por essas entidades e potestades que os coagem e querem ser os coerçores. Eles não querem a justiça, eles querem sair de oprimidos para opressores. E a gente vai ver esse espírito do ladrão no próprio Simão. Continuando aqui. O próprio Simão creu, foi batizado. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Interessante, né? O Espírito Santo, essa presença, ela é uma energia, um eletromagnetismo de altíssimo, alta energia. E mesmo eles sendo batizados, eles não haviam tido essa compreensão, não haviam sentido esse espírito. Quantas igrejas, quantas pessoas, quantos lugares a gente não vê hoje que passam por todo esse processo do batismo, mas não se arrepende de coração, não busca de verdade. Meus irmãos, não tem como enganar Deus, o processo é interno e verdadeiro. Não adianta vir com o espírito do ladrão. Mas eu vou fazer um feitiço. Mas eu vou batizar aqui, tá tudo resolvido, eu não preciso mudar nada. Não há resultado sem processo. Não há como alcançar o Espírito Santo se a gente não tiver arrependimento verdadeiro e a busca verdadeira. E os apóstolos traziam esse arrependimento na sua forma de agir, no seu caráter, na sua personalidade. Então, quando eles se aproximaram, as pessoas receberam o Espírito Santo, não pela simples presença, mas pelo exemplo, pela vivência e por sentir aquela presença com eles. Aí, de fato, eles mudaram, de fato, eles se arrependeram, porque aí era nítido. Mas continuando. Simão viu que as pessoas... Então Pedro e João impuseram a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham a mão sobre elas. Então, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, já disse isso em outros vídeos, volto a dizer, dinheiro é a coisa mais barata que existe nesse mundo. Dinheiro compra coisas materiais, as quais enferrujam e corroem com o tempo. As coisas de verdade, as verdades de última instância são as verdades espirituais. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Essa não há como burlar, não há o jeitinho brasileiro, não há o espírito do ladrão, não tem feitiço, não tem magia, não tem dinheiro que compra. Não adianta você batizar sem arrependimento, não adianta você batizar sem o real arrependimento, sem a real intenção de buscar Cristo.
Não adianta. Agora, se Cristo despertou em você, lá no seu âmago, o real desejo de buscar Ele, e esse real desejo de buscar Ele te deu real arrependimento, não tenha dúvidas. A metanoia começa a acontecer, uma transformação interior começa a agir dentro de você. E não tenha dúvidas também, o seu nome estava escrito no livro da vida, porque esse arrependimento jamais viria se você não tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, se atente ao processo, porque não há outro caminho. O caminho é estreito, é difícil, tem altos e baixos, mas a paz só abunda, a prosperidade só abunda. Prosperidade financeira? Pff, que financeira? Não estou falando da coisa mais barata do mundo, estou falando de vida, prosperidade de vida, prosperidade de sentimentos bons, seu psicológico bom, a sua alma boa, o seu emocional firme como uma rocha. Firme como uma rocha. Não tô falando de simplesmente grana. Pô, pelo amor de Deus, saia desse pensamento de miserável. Isso é pensamento de escassez, isso é pensamento do real pobre. Não seja esse miserável que só pensa em grana. Busque aquela riqueza que o tempo não corrói. Busque a real riqueza, que são as riquezas do espírito. Aquele que não importa a circunstância em que você estiver, que Deus te colocar, você estará firme como uma rocha, inabalável. Essa é a verdadeira riqueza. Muito mais do que qualquer material que a gente possa conseguir aqui. E quando Simão vem querendo comprar essa verdadeira riqueza, dando dinheiro, oh boy, little boy, pelo amor de Deus, não seja inocente, ou ingênuo, ou maldoso dessa maneira. Como você acha que uma micharia, algo tão pequeno como dinheiro pode comprar o Espírito Santo? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso não tem cabimento. Vamos ver o que eles disseram aqui para ele. Pedro, porém, Pedro era impetuoso. Pedro era um cara meio explosivo. E é interessante isso também, que a gente vê que Jesus pegou os apóstolos, tipo, pessoas, humanos como todos nós, cheios de problemas, cheios de noia, paranoia, delírios. E Pedro, a paranoia dele era essa, ele era explosivo pra caramba. Tem uma passagem que, tipo, os guardas chegam, ele já corta a orelha de um. Jesus já fala, ei, calma aí, cara, devagar, não é assim não. Mas aqui nesse caso, Simão chega com essa patifaria, essa blasfêmia, essa tolice, um imbecil mesmo de achar que dinheiro compraria o Espírito Santo, a maior riqueza do mundo, a coisa tão miserável vai comprar. E aí Pedro respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Que o seu dinheiro seja destruído com você por achar que dinheiro compra a sua espiritualidade, que dinheiro compra o dom de Deus. O dom de Deus é dado de uma só maneira. O caminho se chama Yahushua Hamashia. Se espelhar nele, buscar ele de todo o coração. Não há outra. Uma vez que você busca de todo o coração, o arrependimento vem de todo o coração. A mudança vem de todo o coração. E a busca é verdadeira. Dinheiro. Tem que dar risada para não cobrir de pancada, né? Porque a gente é humano, a gente fica até tipo, nossa, que patifaria. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus, não é justo, porque é o espírito do ladrão, é o espírito do jeitinho. Eu não quero processo, eu quero conseguir as coisas através de ou comprando, ou macumba, ou feitiço, ou ganhando, sei lá. A galera sempre tem esse espírito de ladrão, tanto que é iludido com loterias, jogo do tigrinho e o escambau. Por quê? Porque todo mundo que tá buscando isso, na verdade, tá querendo uma grana sem trabalhar, tá querendo uma grana fácil. É o espírito do ladrão, vantagens indevidas. Por isso o coração dele, Pedro diz que era, pois seu coração não é justo diante de Deus. Conselho já de Pedro para Simão e para todos aqueles que têm esse espírito do ladrão, que querem sempre um jeitinho de burlar o processo. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Olha a sabedoria de Pedro ao enxergar na raiz do problema. Porque ele podia falar, não, você está aí querendo demonstrar poder aqui agora diante das pessoas, você acha bonzão, você acha rico. Não, na verdade,
Ele estava coberto de inveja, coberto de avareza, coberto de ambição, a ponto de cegar ele a respeito da realidade da qual os apóstolos estavam pregando. Porque os apóstolos estavam lá falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Arrependam-se, voltem-se para Cristo, arrependam-se de seus pecados e volte sua conduta para Cristo. Se assemelhe a Ele. Ele é luz e sal nesse mundo. Ele que morreu e ressuscitou por nós. Graças a Ele, conseguimos alcançar essa energia do Deus Pai. Conseguimos fazer religar, fazer essa reconexão com os céus. Ele negava tudo isso e pensava na cabecinha dele de desmiolada. Vou oferecer uma graninha ali e vou ganhar eles na grana. Não sei se era tolo ou se era ambicioso demais a ponto de ficar cego, ou os dois. Acho que os dois. Mas a verdade é essa, amigos. Não existe jeito de burlar o caminho. O caminho é estreito e o caminho é árduo. É árduo por quê? Porque a gente está na frequência do mundo. A gente precisa ir se desapegando do mundo, que é um caminho largo e cheio de tentações, para pegar esse caminho estreito e de provações. Só que, em verdade, eu te digo, meu irmão, as provações só te estimulam, e uma vez que sua consciência se abre, que sua visão se expande, você será motivado por cada dificuldade, por cada desafio que Deus colocar no seu caminho, porque você de fato compreendeu que é essas dificuldades, esse caminho que vai te lapidar para a sua melhor versão, para o melhor ser de você. Não se iluda com a isca no anzol, não se iluda com as tentações desse mundo, porque as tentações desse mundo, meus irmãos, elas só levam a um caminho, a morte do espírito. E não é isso que buscamos a vida. Portanto, abrace a Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia, arrependa-se de seus pecados e busque a Ele de todo o coração. Uma vez que vocês fizerem isso, por estarem numa frequência diferente, o início será sofrido. O início será desafios dos mais profundos que tem na sua alma, porque é isso que Cristo tem para nós. É melhora, é lapidação, é aprimoramento, é nos forjando como uma espada forjada no fogo, na água, no frio e no calor. A gente é forjado para que a gente alcance a nossa melhor versão, para que a gente fique mais forte do que nunca, mais sábio do que nunca. Então, tenha na sua mente que uma vez que você optar por esse caminho estreito, a verdade é essa. Vai vir batalha, vai vir um monte de desafio, mas a cada desafio que você conquistar, pode ter certeza, você vai olhar para trás e vai falar: que vida louca, rica, cheia de sentido, abundância de tudo. Mesmo que às vezes pareça que não tenha nada, a abundância será tremenda, meus irmãos. E isso te motivará, porque os desafios aumentarão, mas a abundância e a paz de espírito também aumentarão. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Qualquer outra coisa é ilusão. É ilusão. Todos que buscaram os caminhos largos desse mundo disseram no final da vida: é tudo ilusão. É como correr atrás do vento. Então, não seja tolo, aproveite sua saúde, sua força e busque esse caminho. E vamos juntos se aventurar e compartilhar aí dessa aventura cada vez mais, porque tá ligado, né? É só o começo. Tamo junto, família.